Olá, dando sequência aos vídeos do canal no YouTube Cenários Estratégicos, hoje eu gostaria de traçar algumas considerações acerca das eleições municipais que se aproximam, prefeitos, vereadores, em 5.565 municípios espalhados no território nacional e também de um terço dos senadores. Gostaria de levar à reflexão quais são as expectativas reais de dia a dia, desenvolvimento do cidadão e, eventualmente, o que ele espera dessa relação futura com quem ele vier, por intermédio do democrático voto útil, dar um emprego nos próximos 4 anos. Hoje eu gostaria de abordar a questão do fator, um dos principais fatores da expressão nacional, de acordo com a doutrina sob as quais nós estudamos o Brasil e sua complexidade e sua inserção no mundo. E hoje eu gostaria de falar do fator sociocultural. Então, a propósito de iniciar essa reflexão, todo cidadão, seja no mundo ou no Brasil, ele busca o bem-estar social. De que forma eu entendo que se apresente para o cidadão esse bem-estar social, o cidadão eleitor brasileiro? Como um ser humano, ele tem suas necessidades básicas, que é assegurar água, comida, um abrigo, segurança e energia. Para fazer uma correlação, vamos lembrar da época da pré-história, onde os primeiros grupos sociais eles procuravam se aglutinar. O homem ele procurava, ele mais sua família mais próxima, buscar o abrigo de uma caverna, todavia próxima a uma fonte com recursos de água. Ele procurava também ter uma lenha para poder fazer um fogo, se aquecer e cozinhar alimentos. Eu entendo que sejam essas as necessidades básicas por intermédio da qual nós vamos iniciar o nosso raciocínio. Então nós temos também, além das necessidades básicas, nós teríamos algumas necessidades complementares àquelas que eu já falei: água, comida, um abrigo ou residência, segurança para poder ter acesso à água de qualidade, à comida, o alimento de qualidade, uma residência e também o provimento de energia, porque sem energia nós não conseguimos, sobretudo hoje em dia, fazer muita coisa. E essas necessidades complementares seriam um vestuário, uma capacidade de comunicação confiável, uma mobilidade, circulação, seja ela urbana ou rural, e por decorrência a capacidade de se ter transporte regular, seguro e com qualidade, educação para poder ter o seu autodesenvolvimento, a sua inserção na sociedade e, por intermédio da educação, ter condições de se classificar numa empresa e ter um salário digno que venha a lhe possibilitar a conquista e manutenção de todas as necessidades básicas e essas complementares que acabamos de falar. Resta a pergunta, sobretudo, ao eleitor brasileiro. Hoje no Brasil, o eleitor brasileiro tem essas necessidades asseguradas? Só para relembrar, recentemente o marco regulatório do saneamento básico, que esteve parado por quase 30 anos, foi finalmente aprovado pelo presidente, com o detalhe de que os políticos dos estados do Norte e Nordeste que compõem a bancada da esquerda, eles foram frequentemente contra, pelo menos, a tramitação fluida desse projeto.
Da mesma forma, nós não temos habitação ainda, não temos condições de ter habitação para todos. Já o alimento, nós temos uma agropecuária que é referência no mundo. Não obstante toda essa preocupação com o impacto ambiental, a própria NASA diz que o Brasil ele é pujante na sua agricultura e pecuária em ocupar somente 7,6% de todo o território nacional. Isso daí está no briefing do professor Evaristo Miranda, do Embrapa. Podem entrar no Google que verão. E a pergunta, se o brasileiro ele não tem essas necessidades básicas e complementares asseguradas, ele tem consciência de quem venha assegurar essas necessidades? Pois bem, ele tem que ter consciência que é sempre a figura do Estado, seja nos âmbitos dos 5.565 municípios, seja no âmbito dos 27 estados ou no âmbito de federação. Ocorre que as pessoas, sobretudo 210 milhões de habitantes, eventualmente eles têm vontades, eles têm necessidades e têm percepção de vontades e necessidades que elas não são uníssonas, elas não são fluidas com relação às mesmas percepções de outras pessoas. Entra então nesse meio a figura do Estado para poder promover um equilíbrio, uma racionalização, uma harmonia do provimento dessas necessidades que, via de regra, elas não são fluidas, elas têm muitas arestas, muitas confusões. E, obviamente, ainda que o ente privado ele venha a entrar, ele venha a se fulgurar, a se oferecer para poder promover essas necessidades, ainda assim o Estado ele tem que ser o ente fiscalizador, ele tem que ser o ente regulador e tem que ser o ente controlador. Não podemos deixar tudo na mão da iniciativa privada. E quais são os meios que o Estado, seja município, 27 estados ou federação, eles têm para cumprir esse papel? É por intermédio de regulação, de leis, de normas com força de lei, com avisos, enfim. Todo esse arcabouço legislativo ele é essencial para que prefeitos, vereadores, governadores, deputados, presidentes e congresso eles consigam promover as necessidades básicas e as complementares de forma mais harmônica possível. E ocorre também um outro fator que existe para se cumprir o papel do Estado, que é a imposição e a regulação e recolhimento de impostos, tarifas, contribuições, porque é disso que o Estado ele essencialmente vive. Então é necessário que, para se atender às necessidades básicas e às necessidades complementares, exista um arcabouço legal e jurídico e também uma coletânea de impostos e tarifas que elas incidem em municípios, estados e no âmbito da federação. Resta saber o seguinte: o cidadão eleitor, ele conhece esse contexto, ele tem acesso a uma informação que lhe promova a capacidade de agregar conhecimento para poder eleger um deputado com qualidade que venha fazer isso, não só para si e seus familiares, mas para toda a comunidade, a cidade onde ele vive. Faça uma reflexão, você acha que buscando informações na mídia tradicional, ela lhe esclarece, você se sente esclarecido acerca da sua responsabilidade como eleitor? Outra pergunta também, os candidatos que o cidadão ele não escolhe quem vai concorrer, os partidos impõem ao cidadão quem é que vai concorrer e que vai representá-lo. Uma forma de se pensar se estamos, de fato, numa democracia total, porque os partidos é que vão dizer quem eles vão patrocinar, e não é uma escolha
do cidadão, seja no âmbito de condomínio, seja no âmbito de rua, de bairro ou de cidade. É o partido quem vai dizer quem é que vai representá-los. Seria outra coisa, outro fator, outra dimensão importante para o eleitor refletir. Enfim, estamos nós, eleitores, e nós, candidatos a vereador, prefeito, não me incluo nisso, mas o nós é o genérico, preparados para esse grande desafio? Então, essa é a primeira parte dessa reflexão, que serve a uma indução de percepção da extrema responsabilidade que nós teremos com as eleições municipais e de prefeitos e também de 1/3 dos senadores. Convido todos a uma reflexão. Eu gostaria de lhes estimular a ver os vídeos desse meu canal, dar um like e inscrever-se, porque frequentemente estou colocando reflexões para que possamos melhorar nossa visão, o nosso papel como eleitores e cidadãos. Uma boa tarde a todos.